Nosso instrumento de fiscalização, enquanto nós no exercício de um poder que fiscaliza, é a gente se colocar a par do que está acontecendo na Prefeitura Municipal de Uara. Ainda no início do ano de 2023, começou a ser recorrente a reclamação sobre empresas terceirizadas de serviços. Tá? O que ocorre? A legislação mudou nos últimos 10 anos e a Prefeitura ela pode terceirizar alguns serviços, especialmente os de mão de obra, seja de limpeza urbana, limpeza de prédios públicos, motoristas, enfim. Né? E aí a Prefeitura passa a contar com essas licitações que contratam essas mão de obra terceirizadas através de uma empresa responsável. O que ocorre? No campo legal, a Prefeitura ela é corresponsável por essas contratações. Então, o que acontece? Se a empresa ela é negligente, não faz o pagamento correto dos direitos trabalhistas, e esses profissionais eles recorrem, isso vai ser cobrado do órgão Prefeitura Municipal de Uara. O que ocorre? Algumas empresas específicas, acredito que todos os colegas vereadores, receberam várias reclamações. Qual foi a decisão do prefeito Carlos Sirena ainda no final do ano? Foi a de encerrar, suspender contratos com essas empresas que estavam irregulares. O que ocorre? Ocorre que desde junho de 2023, eu documentei o prefeito Carlos Sirena, tá? Sobre a nossa preocupação, minha especialmente, com relação a alguns funcionários dessas empresas terceirizadas que não estavam tendo seus direitos recolhidos, como INSS, pagamento de 13º que estava atrasado, funcionários que demoravam aí de 30 a 60 dias para receber o pagamento. E dessa forma, eu solicitei então um requerimento, tá, ao prefeito Carlos Sirena que tem as seguintes indagações. Quais são as medidas que o prefeito tem adotado com relação a essas empresas terceirizadas? Ou seja, ele está notificando essas empresas para que essas empresas que não estão fazendo o pagamento correto, porque uma coisa há de ser lembrado, o prefeito está fazendo o pagamento dessas empresas, tá? Porque senão recai sobre ele a responsabilidade. Então ele estava fazendo o pagamento pelos serviços a essas empresas e essas empresas não estavam pagando os funcionários. Então o que o prefeito ou a gestão pública, né, deveria fazer? Notificar essas empresas. Então eu quero cópia dessas notificações. Como está o trâmite administrativo jurídico do executivo quanto às empresas terceirizadas que prestam serviço ao município estão em débito com seus colaboradores? Qual a situação dos colaboradores das referidas empresas terceirizadas? Mas, Luciano, por que você está fazendo questionamento? Porque o prefeito ele reteve, as informações que eu tenho são via imprensa, de uma entrevista que o prefeito deu, de que ele reteve o pagamento específico a uma empresa referente a 2 meses de prestação de serviço, porque essa empresa já não estava fazendo pagamento dos salários, ele reteve isso para fazer uma negociação e fazer o pagamento desses salários. Cópia dos acordos realizados entre a Prefeitura e empresas terceirizadas. O que ocorre? Se eu já fiz, enquanto vereador, uma notificação à Prefeitura de que, prefeito, além de todas as demandas que a gente tem de infraestrutura no município, de saúde e educação, a gente está tendo uma demanda extra na Câmara que é de pessoas denunciando que trabalham em empresas terceirizadas e não estão recebendo um salário mínimo, 2 salários mínimos. Imagine um pai de família que trabalha numa terceirizada e não está recebendo isso. Então, aqui na Câmara de Vereadores, a gente estava recebendo muitas pessoas com essa demanda de reclamação. Então, eu preciso dar um esclarecimento para essa pessoa. Uai, a Prefeitura está pagando essa empresa. Por que essa empresa não está pagando esse colaborador? E qual é o planejamento da Prefeitura Municipal quanto ao pagamento das verbas não pagas por essas empresas terceirizadas, assim como encaminhe cópias dos referidos planejamentos? Eu preciso me subsidiar de informação, porque, por exemplo, na última semana, eu não sei se os colegas também receberam, o colega Marquito eu sei que também recebeu, pessoas que trabalhavam nessas terceirizadas mandando para mim, vereador, Luciano, o prefeito disse que vai pagar, só que eu mando mensagem para o secretário de Finanças, Roberto, ele não me responde. Mando mensagem para o chefe de gabinete, ele não me responde. Aí eu falei, eu posso fazer o print dessa conversa e utilizar como prova para subsidiar o meu pedido de informação? Porque assim, quem tem que dar essa resposta é o secretário de Finanças e não o vereador. Então aqui o que nós estamos fazendo? Um pedido de informação para que dê transparência ao processo. E uma das coisas que eu vou me atentar é o seguinte,
Se a prefeitura fez o pagamento a essas empresas terceirizadas não fizeram pagamento a seus funcionários, o prefeito reteve o pagamento e agora ele precisa pagar esses salários, o que eu quero saber? O principal, se o prefeito fez a notificação dessas empresas para que elas não participem mais de licitação. Porque, gente, o que me preocupa, assim, se fosse salário de 10 mil reais, 20 mil reais, ou esses contratos milionários que a prefeitura tem em locação de imóveis, locação de transporte escolar, mas é locação de trabalhador que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, que é o sustento das suas famílias. Então é algo muito preocupante. Então isso, se o prefeito estiver fazendo o que lhe é de sua responsabilidade, que é notificar essas empresas, suspender o contrato, fazer os acordos trabalhistas, ele vai estar, em primeiro lugar, se respaldando e também dando transparência para a Câmara para a gente poder falar, olha, o prefeito está cumprindo com a parte dele. Então, como o prefeito já se manifestou que vai assumir essa responsabilidade, especificamente com uma empresa, a gente precisa dar transparência a isso para que sirva para as outras empresas em Juara. Mas uma coisa eu deixo de alerta à gestão pública, aos colegas vereadores, que é o seguinte: se houve essa falha, o prefeito, se ele não notificar essas empresas que estão trabalhando irregulares, né, não vai servir de absolutamente nada e situações como essa com empresas terceirizadas irão se repetir. Porque o prefeito ele tem um instrumento de notificação que ele pode inviabilizar a participação dessas empresas em outros processos licitatórios. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um pedido de informações para que a gente possa subsidiar também as informações a esses trabalhadores, para que eles que prestaram serviço aí de limpeza urbana, trabalhando com a coleta de lixo no município de Juara, limpeza de prédios públicos, enfim, serviços que são indispensáveis à gestão pública para que eles recebam. Imagina nós ainda no mês de janeiro, no mês de março, tendo funcionários que estão na expectativa de receber um salário mínimo, vereadora Marta, desde novembro. Imagina a situação, tá? Então esse é o objetivo desse requerimento.